Eu acho que para você conseguir mostrar seu trabalho de impacto como filmmaker ou fotógrafo, você precisa mostrar isso na prática na sua plataforma, Instagram, TikTok, YouTube, que seja. Tem gente que cai nesse vídeo, não é inscrito, e aí eu vou cobrar mais tarde, aí ele vai consumir o conteúdo inteiro, ainda tenho que lembrar ele no final do vídeo. Nossa, fica mais Né? fácil. O Patrick tá tímido, mas eu vou explicar para vocês. O Patrick, ele é um dos donos da Urban Flowers, que é uma marca para a qual eu e a Karine trabalhamos. Tá? E eu chamei ele aqui para poder perder um pouco da timidez, porque ele também tá criando um canal no YouTube. Vai ser interessante a respeito disso. E aí eu vou perguntar, Patrick, você já teve experiência de contratar grandes produtoras para fazer material para Urban Flowers? Não só você, mas a Cecília também. Eu sei que a Cecília tem mais vergonha ainda de ficar aqui na câmera, né? Vocês já tiveram experiência de contratar grandes produtoras e também tiveram experiência de contratar profissionais autônomos. Sim. Que trabalhavam mais livres, mais eles sozinhos. E por algum motivo, você comentou que esse tipo de trabalho que a Karine e eu fazemos foi um dos que deu mais match com a marca. Que a gente fica no intermediário entre não ser uma grande produtora, mas não ser amador o suficiente para ser uns iniciantes. Qual que foi esse diferencial? Por que que isso chamou a atenção? Sim. Isso chamou muita atenção porque gera uma identificação, uma proximidade, né? Que a gente consegue trocar muita ideia e desenvolver junto ao mesmo tempo que a gente não precisa também ficar direcionando demais. Então a gente consegue soltar nossas ideias de uma forma mais crua e vocês conseguem transformar ela de uma forma profissional. Então fica nesse... Você acha que tem uma comunicação informal entre nós que agrega de certo modo? Sim, com certeza. É isso que gera essa proximidade de conseguir também extrair coisas que a gente consegue falar e às vezes que a gente nem tem a ideia tão pronta, mas a gente consegue passar para vocês e vocês conseguem meio que puxar isso de dentro da gente, né? O que foi o diferencial na primeira reunião que fizeram com a Karine? O que depois que ela virou as costas, o que vocês falaram mal e falaram bem? Tava quente onde a gente tava, mas olha, foi assim, a gente já... Acho que a gente tem essa habilidade também de conseguir conversar e sentir essa sintonia. A gente sentiu muito a sintonia de falar, a gente jogou uma ideia que a gente tinha na cabeça e vocês já destrincharam, a Karine já destrinchou, já te jogou para você, vocês falaram como vocês trabalhavam em conjunto, né, que um complementava o outro. Isso foi muito bacana, a gente já falou, pô, parece Esse sexto que... sentido tem a ver com ser macumbeiro? Tem a ver também, com certeza, tá no... Porque na eu intuição. comentei com vocês ontem que eu prefiro, tem gente que pede pra ser meu assistente, tipo assim, manda real, as chances, bem zero, assim, real. Porque eu prefiro pegar um colega de trabalho antigo pra trabalhar comigo e ensinar ele algo novo, Aham. do que pegar um profissional da área muito bom que eu não sei quem é. Sim. Porque tem que bater as ideias, tem que ter o feeling, Sim, entendeu? Acho que essa parte que não tem como mensurar, a parte técnica, assim, a parte técnica a gente tem como mensurar e tem como ensinar, mas essa outra parte, esse soft skill, né, Aham. precisa, eu não chamo nem de skill, mas é de identificação mesmo. Acho que é uma parada que você tem que sentir ali da outra pessoa e... Antes de eu puxar agora o assunto, eu preciso avisar que eu sou o Cauê Paz, do canal Cauê em Paz. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva aí. Eu te avisei que eu ia te lembrar disso. Eu te avisei muito. Então assim, se inscreve, está vindo, pegando um conteúdo, levando uma ideia. Poxa, eu não tô nem te cobrando dinheiro. É só você se inscrever e curtir o canal, porque isso ajuda a tornar relevante. E eu conquistar meu sonho, que é o quê? Boninho me chama Big Brother. Como o Boninho saiu, certeza. agora precisa ser o Dourado. Então assim, quanto mais like, mais chance do Dourado me lembrar pro Big Brother 26. Aí, cara, é matar a Aí, pau. fechou. Você acha que é um diferencial eu ter seguidor para ser contratado? Olha, eu acho que seguidor por quantidade não é um diferencial, mas o engajamento do seguidor, de como ele se envolve, como ele se comunica contigo, porque é isso, quantidade de seguidores a gente sabe que é vazio se não tivesse engajamento, essa proximidade, né? E foi decisivo eu ser um estudo de caso? Sim, com certeza também. Principalmente quando a gente pensa em horizontal, né? Que a gente trabalha muito no vertical, falando de YouTube, a gente vendo o seu processo também do canal do YouTube. Eu acho que para você conseguir mostrar seu trabalho de impacto como filmmaker ou fotógrafo, você precisa mostrar isso na prática na sua plataforma, Instagram, TikTok, YouTube, que seja. E isso de outras pessoas que vocês já contrataram para trabalhar juntos, principalmente o pessoal de imagem, tipo modelo, maquiador, fotógrafo, maker, o quanto foi um diferencial ter um bom Instagram? Ah, total, assim, até
às vezes até numa coisa mais simples, assim, de você ver a comunicação da pessoa que você vai se identificar, porque às vezes não é só o trabalho também, né? É tipo, pô, ver o maquiador, mas a comunicação dele não bate com a gente, talvez na hora de trabalhar a gente não vai conseguir fechar, não vai, o resultado não vai ficar tão bom. O que que é um profissional de audiovisual ahn, profissional para vocês? É o que chega de terno e gravata? Não, é o que entrega o resultado mais, não mais próximo, acho que melhor do que a gente imaginou. Quando eu cheguei em Florianópolis, o mercado que eu estava tentando atingir, eu sofri muito, porque quando eu trabalhava com publicidade em São Paulo, eu ia fazer uma reunião com um cliente, marcava no Starbucks, ia de bicicleta fixa, ia de metrô, pegava o metrô de bicicleta, chegava lá, e muitas vezes o cliente chegava de bicicleta também. Uhum. Tô falando do mercado que eu atingia. Quando eu fui tentar atingir esse mesmo mercado em Florianópolis, esse profissional, ele tava chegando de carro e me olhava da cabeça aos pés porque eu não cheguei de automóvel. Uhum. Porque ele esperava que eu chegasse de automóvel para poder julgar Sim, qual automóvel eu estava usando para ver se eu tinha sucesso sim, suficiente sim. e aonde eu ia falar com ele, como que eu falava. Era mais importante para ele se eu estava usando um sapato de marca e se meu iPhone era do ano do que se eu sabia entregar o trabalho. Sim. O quanto isso impacta para vocês numa reunião com o cliente? Pra gente, a gente vai observar coisas diferentes, né? Porque a gente pensa diferente também. Então a gente vai observar como você comunica, como você fala e como você. Talvez a gente vá olhar as mesmas coisas que esse teu cliente olhou, mas a gente vai ter uma impressão diferente, contrária. Então, tipo assim, pô, você chega, você tem uma comunicação, uma postura que a gente consegue entender sem mesmo você falar diretamente seu posicionamento político, por exemplo, para nós vai importar mais do que de repente a marca do carro que você chegou. A gente mora no meio do mato, anda de Fiesta, então para nós o que importa mesmo é isso. Pô, então eu vou saber que teu posicionamento, a forma como você se comporta, como você fala, como você enxerga o mundo, como você enxerga a moda, como você enxerga as coisas que você consome, tem mais a ver com a gente. Empresa rica, dono pobre? Difícil essa pergunta, hein? Difícil. Quando vocês têm um caixa, vocês pensam primeiro na empresa ou no conforto? Na empresa. É um investimento, né? A empresa ela é um investimento que você tem que estar sempre investindo. Né? Qual o maior conselho que você dá para filmmakers e fotógrafos que estão assistindo para serem contratados por empresários como vocês, que acreditam na marca e que não se importam se eles vão aparecer de sapato social ou... Sim. Clichê, clichê, clichê. Seja original. Eu acho que para mim é esse clichê mais verdadeiro que tem nesse meio da criatividade. Seja original, tenha originalidade, tenha personalidade, né? Não seja um copy e cola. Saiba usar referência como você traz pra gente sempre, para modelar aquela referência com o teu olhar, porque não adianta você só copiar, tem que saber transformar, né? Eu acho que esse é o principal, assim. Antes de puxar a última pergunta, é mais capciosa, quero lembrar vocês de que esse vídeo tem um patrocinador, que é a Bin2. A Bin2 é um aplicativo de fotógrafos que ele simula uma espécie de rede social, só que voltada para fotógrafos de paisagem, fotógrafos de pessoas, onde você marca a localização onde foi feita e dá dicas para o próximo fotógrafo. Por exemplo, aqui eu daria a dica que se fosse em julho, para trazer muito agasalho. Com É a certeza. primeira dica que eu traria. E daria a dica também que um drone aqui pode ficar ótimo nessa localização. Você põe a foto, coloca a descrição e coloca a localização e dicas de como chegar até lá também seria outra coisa essencial. Então, utilize o QR Code que está aparecendo na tela para criar conta e utilize meu código BTCauePass, porque tem uma surpresa. Neste mês de julho vai ter um concurso de fotografia. Você pode ganhar tripé, mochila, filtros da KNF Concept. Isso pode te ajudar a ganhar e eu gostaria muito de ver brasileiros ganhando, já que o mundo inteiro participa. Então, cria a conta, é gratuita, utilize o código BTCauePass, tamo junto. E agora, última pergunta e capciosa é: o quanto você contratou a gente porque você não consegue fazer e o quanto você acha que você percebeu que foi legal contratar porque você gosta da nossa visão artística, criativa, original? A gente já tentou muitas vezes fazer. A gente entende então um pouco do audiovisual
E com certeza foi assim, na primeira conversa a gente entendeu que você sabia mais que a gente. Isso foi muito importante, muito importante. Trabalhar nesse meio E você nem sabia quanto custava a minha câmera. Não, não. Eu sabia Importa que... eu vim com uma câmera grande ou pequena? Eu acho que você que tem que dizer se importa, entendeu? Pra mim é o resultado. Porque a grande lenda do audiovisual é que quando eu faço um rig na câmera, o cliente se impressiona. E aí, a grande falácia, eu acho que é uma baita de uma falácia, eles falam, eu rigo a câmera porque o cliente se impressiona. A Karine fez uma diária inteira para vocês com o telefone. Sim, sim. Olha, pode se impressionar. Eu acho que, assim, a impressão pode funcionar no primeiro momento, assim, para você fazer algo. Mas se da tua boca não sair conhecimento, se da tua câmera não sair resultado, vai ser uma impressão meio inútil. Na verdade, vai ser até uma impressão negativa, porque aí só o cara tá cheio de equipamento e o vídeo é uma bosta, entendeu? Então, acho que é por aí. E é isso. Para fechar, fica aí para vocês que acham que fazer volume, ter equipamento grande vai impressionar o cliente. O cliente se impressiona se você entrega. Tamo junto. Recomendação de vídeo aí na tela. Eu acho que em cima do Patrick vai aparecer aí recomendação de um vídeo que eu acho muito interessante, falar sobre dinheiro. E aqui em mim vai aparecer outra recomendação que o algoritmo vai decidir para você que pode ser um vídeo interessante. Tamo junto. Que Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima.